Hello! Hoje eu tô aqui pra falar da série Everything Sucks, que estreou na Netflix. Bom, gente, eu acabei de acabar a série. Eu já peço desculpas porque a luz não tá boa, vai ficar sombra de tudo quanto é lado, vai ficar sombra quando eu falo, porque eu tô com um problema no refletor. O importante é entender sobre a série, mas vamos lá. Seguinte, Everything Sucks estreou hoje, dia 16 de fevereiro, na Netflix, e ela traz um pouquinho da nostalgia dos anos 90 pra quem, assim como eu, viveu nessa época. A série se passa em 1996, na cidade de Boring, Oregon. A cidade, apesar de ter esse nome, porque Boring significa entediante, né, algo bem chato, assim, a cidade realmente existe em Oregon. E a maior parte da história acontece então na Boring High School, que a gente acompanha três jovens que estão ingressando ali no colegial, que é o Luke, que é meio que o principal, assim, o McQuaid e o Tyler. Eles são três amigos meio nerds e que não sabem muito bem o que esperar do colegial. O que é, filha? A gata tá me mordendo. Filha, mamãe tem que terminar. E aí eles acabam entrando no clube de audiovisual. Existem dois clubes que são meio ali que excluídos, assim, que é o de audiovisual e o de teatro, obviamente. E aí acontece que meio que esses dois grupos entram em conflito devido a um acontecimento. E isso precisa ser resolvido, eles meio que acham uma solução que é ali o gatilho pra série acontecer de fato. Então a base da sinopse é essa, a gente acompanha ali a adolescência nos anos 90, né? Essa galera meio que interagindo ali no colégio. Existem muitos estereótipos, é claro, na série, né? Aquela pessoa mais extrovertida, exagerada do teatro, né? O menino mais tímido, aquele que não sabe como chegar na garota. Então a gente acompanha essas histórias adolescentes que acontecem em qualquer época, só que na nostalgia dos anos 90. Apesar dessa ser uma sinopse meio que superficial, assim, os temas que a série traz são muito mais profundos. Ela fala bastante sobre relações humanas ali, de pai e filho, de amigos, né? Amizade, também de amor, é claro, coração partido, se apaixonar por quem você não devia. E a mais importante delas, que é a sexualidade. Como que os adolescentes lidavam com aquilo nos anos 90, o que no fim das contas acaba sendo muito atual, porque eu acho que isso ainda acontece muito da forma como acontece lá, mas ali talvez fosse um pouco mais gritante. E no fim das contas, eu acho que a mensagem que a série traz pra gente é a de empatia, a de compreensão, de compreender a felicidade do outro e querer a felicidade do outro, mesmo que nós não estejamos tão felizes assim com isso, mas aquela coisa de se colocar no lugar e entender o que o outro tá passando. Também tem um bocado de aceitação, tanto a si próprio quanto do outro, né? E essa é realmente uma das mensagens mais importantes que a série tem, porque, né, é algo que a gente precisa até hoje, né? 2018 tá precisando ainda de aceitação no mundo. O título da série é o mesmo título de um disco da banda californiana Descendants, que também foi lançado em 1996, então não é uma coincidência. E a série tem uma linguagem bem daquela época mesmo, uma linguagem bem jovem, adolescente, apesar de eu achar que às vezes um pouquinho dá uma puxada pro infantil. Eu adoro coisas teen, adoro, né, coisas adolescentes, vocês sabem disso, mas às vezes ela dá uma puxada pro infantil, acaba infantilizando um pouquinho a série, o que não era necessário, porque quem tá assistindo com certeza tá assistindo também por causa da nostalgia dos anos 90, né? Óbvio, não só adolescentes estão assistindo a série, apesar dela ser pra esse público, então acho que às vezes dá uma desestabilizada ali, mas volta. E uma coisa bem bacana da série é que a trilha sonora conversa demais com as cenas. Se vocês prestarem atenção nas letras, conforme as cenas vão acontecendo, elas retratam exatamente o que está acontecendo, fora a nostalgia de cantar ali com os personagens, que é sensacional. Eu cantei muito Oasis, muito, gente, que tocou muito Oasis. E aí, só pra vocês terem uma noção do que é citado, do que aparece na série, Discman, cara, que saudades de Discman, Alanis Morissette, os novos Star Wars ainda não tinham sido lançados, então eles falam sobre a expectativa desse lançamento. Citam Orgulho e Preconceito, Oasis, como eu já falei, e, gente, aparece uma Blockbuster. Eu fiquei muito feliz de ver Blockbuster, porque tava com muitas saudades, e ver todos aqueles VHS, assim, prateleiras foi sensacional. Foi uma coisa que lembrei muito da época que eu ia com os amigos alugar filme e assistir em casa, era sensacional. A série é criação do Ben York Jones, que é um cara que roteirizou Loucamente Apaixonados, e também do Michael Mohan, que é um dos caras que dirige 7 episódios, e outros 3 episódios, se não me engano 5, 6 e 7, são dirigidos pela Ray Russell Young, que é a mesma diretora de Antes Que Eu Vá. Bom, o elenco tá super bem, apesar de eu ter dito, né, que alguns estão um pouco estereotipados demais. Eu acho que não tem nada a ver com a atuação, e sim com o personagem, como ele foi dirigido, mas o destaque muito grande são pros dois personagens principais, que é o Luke, que é interpretado
pelo Jarry Winston, que, cara, está sensacional. Esse menino começou na TV americana, se não me engano, em 2016, e ele tá super bem no personagem. E também a Peyton Kennedy, que é quem interpreta a Kate, que ela tem só 14 anos, se não me engano, recém-feitos, assim, e ela tá arrasando. Ela tem mais de 6 anos de carreira e ela tá super bem na personagem, e os dois ali tiveram um entrosamento muito bom. E assim, apesar de ter gostado da série de uma maneira geral, eu acho que ela pesa bastante nas referências, mas deixa um pouco a desejar. Porque ela perde alguns pontos, sabe? Tipo, ela acho que não consegue aprofundar em tudo que ela se propõe e ela promete mais do que ela consegue entregar. E 2 pontos importantes são o quê? Primeiro, não existia a palavra, né, o termo bullying naquela época como ele existe hoje, né, não era tão pesado nem nada, mas a zoeira existia, aquele negócio, né, então isso é retratado na série de uma forma bacana. Em contrapartida, o personagem do Jarry Winston, que é negro, ele não tem em nenhum momento, nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma cena que remeta ao fato dele ser negro, o que eu acho que em 1990 era um pouco mais pesado do que hoje, no sentido de preconceito. A série foi gravada em 2017, né, mas a gente tem que retratar aquela época. Em nenhum momento é falado sobre o racismo ou sobre como isso era impactante naquela época, e eu acho que era. Então, tipo, talvez eu tenha ficado esperando algo pra falar sobre isso. Então eu realmente fico confusa se essa era a realidade dos anos 90 como é hoje desde 2018. Então, meio que ficou ali, faltou, sabe? Então, de maneira geral, é isso. Eu acho que a série é boa, mas ela não entrega tudo que ela promete. Ela podia se aprofundar em muitos outros pontos ali que ficam um pouco sem base. Aí, deixou a desejar um pouquinho. Não sei se eu tava muito ansiosa, esperando muito. Faltou uma coisa ali que amarrasse tudo, me pareceu. Apesar da trama ser boa, dos assuntos que ela traz serem também super atuais, apesar de se passar nos anos 90. Bom, acho que é isso, minha gente. Me contem se vocês gostaram da série, o que vocês acharam, comentem aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. É claro, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, beleza? Não deixem de me falar o que vocês acharam. Coloca aqui embaixo que a gente vai conversando. Um beijo, até a próxima.